Bom, pessoal, a ideia desse encontro virtual de hoje é que a gente possa conversar, né, sobre os temas do módulo 1 da Escola de Estudos Espíritas Professor Herculano Pires, né, que a gente estava fazendo presencialmente lá no Centro Espírita Allan Kardec, e por causa dessa situação da gente se prevenir, né, contra a doença do Covid-19, estamos fazendo remotamente, ficando nas nossas casas, né, e tentando passar por essa situação da melhor forma possível. E para que a gente não fique isolado totalmente uns dos outros, vamos começar a tentar usar essas ferramentas e pelo menos conversar sobre o tema, vocês poderem ouvir um pouco, pensarem sobre, né, o tema, e depois, quando a gente puder voltar a se encontrar presencialmente, a gente faz uma revisão de tudo que a gente conversou e seguimos o nosso curso da melhor forma possível. Hoje, então, seria, né, a aula número 2 do nosso curso, que seria dada no dia 18 de março. E a ideia é a gente continuar falando do que é o Espiritismo. No primeiro encontro, a gente se conheceu um pouco, teve umas noções básicas sobre o que a Casa Espírita faz, né, o que é o Centro Espírita Allan Kardec faz, o que a gente gostaria com esse curso, né, e o que vocês gostariam também do curso. E a segunda aula a gente vai entrar um pouco mais o que é a doutrina espírita. Então eu vou passando aqui, se alguém tiver alguma pergunta, né, durante a transmissão, pode digitar aí e eu respondo. Mas já, né, fiquem sabendo que tem um atraso na transmissão, então pode demorar um pouquinho para vocês terem a resposta. A maioria de nós já se fez algumas dessas perguntas, né? Quem somos nós, né? Por que nós estamos aqui, né? Qual é o sentido da nossa vida? Se a gente nasce, antes de nascer, a gente era alguma coisa ou não era nada, né? Depois da nossa morte, o que acontece? Nós continuamos sendo um ser inteligente, um ser individual que pensa e se reconhece, né? Ou acaba tudo? Por que eu estou nesse mundo? Por que umas pessoas sofrem, outras não? Né? Porque as pessoas nascem com diferentes condições sociais, diferentes condições físicas, né? Diferentes personalidades, diferentes ferramentas que cada um tem para trabalhar, né? Por que somos tão diferentes? Por que Deus permitiria essas desigualdades entre nós? Né? Se Deus é justo, bom, né? Se Deus, em qualquer conceito e qualquer religião, Deus é o ser, né, principal desse universo, é a razão de tudo, por que essa desigualdade? Então, essas questões são questões que nos perseguem o ser humano desde muito tempo atrás, e muitas religiões têm tentado resolver essas questões, né? Mas o Espiritismo, principalmente, né, vem responder várias dessas questões de forma lógica, né, sem ideias preconcebidas, e vem colocar um contexto onde nós podemos ter várias dessas respostas e encaixar essas respostas de forma coerente para que nós possamos ser mais tranquilos e saber como passar pelas questões da nossa vida. Então essa é a principal ideia da doutrina espírita, é responder às questões filosóficas de quem nós somos, qual é o nosso objetivo, né, nesse mundo, e o que acontece antes da gente nascer aqui e depois que a gente nasce. Então, como eu disse, a maioria das religiões tradicionais responde esses questionamentos com propostas dogmáticas. O que é isso? Né?
proposta que é assim porque é assim. Acredita, foi Deus que disse, né, os profetas escreveram e a gente aceita ou não aceita. E muitas dessas respostas, infelizmente, não são coerentes o suficiente para as mentes modernas que refletem sobre as questões e querem uma resposta mais profunda que seja adequada ao seu raciocínio. Muitas dessas respostas das religiões tradicionais eram suficientes para no tempo passado, quando a gente achava, né, que o que falassem para nós era o correto. Mas hoje em dia, a maioria de nós raciocina e quer respostas mais completas. Se a gente pensar, a resposta do Espiritismo é a resposta final, né, como a gente conversou na outra aula passada, não necessariamente. Né? A cada passo que a nossa humanidade dá, nosso conhecimento aumenta, o nosso raciocínio melhora e nós podemos conhecer, né, a verdade por trás das coisas com mais detalhes, com mais razão. Então, a resposta que os espíritos nos deram sobre essas questões da filosofia, sobre as questões da nossa vida, são aquelas que nós podemos entender no momento. É possível que no futuro nós conheçamos mais detalhes e enxerguemos essas respostas de uma forma mais complexa e mais fechada. Mas, no momento, é o que a gente tem, né? E é sobre isso que nós vamos trabalhar. As tentativas materialistas de explicar essas questões geraram, na sua maioria, né, filosofias que são contraditórias, ou filosofias que não levam o ser humano a explorar tudo aquilo que ele tem. E até os ensinamentos de Jesus Cristo, se você, né, confronta eles com uma existência única do ser humano aqui na Terra, uma existência finita que começa e termina só aqui nesses 80 anos que a gente vive e depois continua no inferno ou no céu, os ensinamentos de Jesus ficam fracos, né, e tem até alguns que são meio incoerentes. E nesse momento que nós estamos, né, a nossa humanidade já está numa etapa que pode ter respostas mais adequadas ao seu estágio evolutivo. Né? E para isso que veio a doutrina espírita. Os espíritos superiores que coordenam, né, nosso planeta, que são os dirigentes da evolução nossa aqui nesse planeta, viram que já estava na hora da doutrina espírita vir resolver questões que a gente já estava levantando e que as religiões tradicionais não conseguiam responder. O Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e que foram organizados por um pesquisador francês, por um professor francês, né, que usou o codinome, o pseudônimo de Allan Kardec. Este não é o nome de nascença dele, desse professor francês, mas ele usou um pseudônimo justamente para que a doutrina espírita não ficasse ligado à sua obra anterior, né, que ele é um professor francês de matemática e também escreveu vários livros didáticos para as escolas francesas, era um professor de muito renome, e ele não queria que o seu nome ficasse ligado a isso, que as pessoas considerassem os ensinos dos espíritos, porque ele era um professor famoso. Então ele escolheu um pseudônimo e publicou toda a doutrina espírita sob o pseudônimo de Allan Kardec. Né? O nome do professor é Hippolyte Léon Denisard Rivail. A gente, se procurar na internet, Hippolyte Léon Denisard Rivail, vai achar alguns dos seus livros que ele escreveu para as escolas da França. Nós vamos, com o passar das aulas aí, ver com mais detalhes como que foi feita a codificação, como esse professor, né, e cientista francês se interessou pela questão dos espíritos, como que ele foi levado a conhecer isso. Então nós vamos estudar um pouquinho essa história de como foi feita a codificação espírita, né? Mas no momento é importante a gente saber que o primeiro livro que saiu foi o Livro dos Espíritos,
e ele foi publicado em 1857 em Paris, na França, né? E depois disso vieram mais 4 livros básicos pelo mesmo autor, sempre com resposta dos espíritos, comentários dele, mas a base não é da ideia, né, desse professor francês, mas sim das respostas que os espíritos deram às perguntas que ele fez. Então, esses 5 livros são a Codificação Espírita Básica, né, que foram trazidas por espíritos elevados, né, através de pessoas com sensibilidade para interagir com os espíritos, que nós denominamos de médiums. Também mais para frente, para quem está chegando agora na doutrina espírita, no curso, nós vamos falar sobre a mediunidade, o que é mediunidade, o que é o médium, como que acontece esse contato entre os espíritos e esses médiums, né? Então está aqui na tela aí o nome do professor francês, né? E essa doutrina veio trazer para nós vários conceitos e organizar esses conceitos dentro de uma mesma doutrina, né? Ela foi revelada pelos espíritos superiores, como a gente disse. Ou seja, esses espíritos existem, né, e podem se comunicar conosco e trazer as informações. Bom, tá bom, a gente fala, espíritos podem se comunicar conosco. Mas isso não é uma novidade que o Espiritismo ensinou, né? Isso não é uma coisa que o Espiritismo criou. A comunicação, né, de espíritos ancestrais, ou dos espíritos dos mortos, ou de fantasmas, ou como a gente quiser chamar, né, com os vivos, é uma coisa que a gente tem em registro histórico desde da antiguidade da nossa humanidade, né? Desde que a gente tem registro histórico, a gente percebe, né, eventos de comunicação dos seres vivos aqui da Terra com outras entidades que não são do mesmo plano que nós, né? Seja as religiões primitivas dos indígenas, né, indígenas aqui do Brasil, por exemplo, os pajés se comunicam com os ancestrais, religiões da África, né, onde os dirigentes ali da religião se comunicam também com as entidades, né? Até na Bíblia a gente vê a comunicação, né, de anjos com os profetas. E se você for ver, praticamente toda religião ou toda comunidade humana, né, tem no seu registro histórico a comunicação de seres que não são do nosso plano conosco. Então, o que o Espiritismo trouxe de novidade disso aí? A maioria das religiões fala da comunicação dos espíritos ou das almas com o ser humano. O Espiritismo veio organizar esse conhecimento, aprofundar esse conhecimento e mostrar que essa comunicação com os espíritos não é uma coisa mágica ou um milagre ou algo que a gente tenha que ter medo. É uma coisa normal e a gente está entrando em contato com seres como nós mesmos, seres individuais com inteligência própria e que vão conversar conosco, né? E se a gente está entrando em contato com espíritos superiores a nós, em inteligência, em experiência, eles vão nos trazer informações de alta qualidade. Então, o Espiritismo, né, foi essa filosofia, né, essa doutrina codificada, organizada pelo Allan Kardec, e ela tem 3 aspectos básicos, né? O aspecto científico, porque o Allan Kardec ele usou uma metodologia muito coerente, muito séria para fazer a sua obra, né? Ele fez perguntas dentro de uma sequência lógica, usou uma metodologia para verificar as respostas que os espíritos davam. Ele não aceitava a primeira resposta do primeiro médium. Ele fez todo um trabalho de correlação cruzada com vários médiums, perguntas cruzadas para poder alinhar as respostas, né? E foi tirando dali tudo que não era coerente. E
ele trabalhou com a ideia de que não é uma coisa sobrenatural. Esses fenômenos todos da comunicação dos espíritos conosco são fenômenos naturais e têm explicações racionais. Allan Kardec era uma pessoa que nasceu na França, né, no auge do positivismo, e as ciências, né, nos anos 1850, tanto a física, a biologia, a química, estavam em grande expansão. Allan Kardec era um estudioso e ele colocou essa questão da comunicação dos espíritos conosco dentro da luz da razão e da ciência, e não como uma coisa sobrenatural que seria fora do que a ciência pode pesquisar. Então ele tentou, da forma possível na época, dar o maior peso científico para a sua metodologia. O Espiritismo também tem a parte filosófica, né? Porque a partir das pesquisas dos fenômenos mediúnicos foi possível estabelecer uma interpretação da vida, foi possível responder questões primordiais que o ser humano tem sobre si mesmo. E por fim, o aspecto religioso, né? Porque o Espiritismo tem por fim também a transformação moral do homem. O Espiritismo é uma doutrina que a parte moral dela é baseada nos ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo reconhece Jesus como o espírito mais elevado, né, que já passou aqui por esse planeta. A gente vai também aprofundar essa questão de como o Espiritismo enxerga Jesus, quem é Jesus para o Espiritismo e qual o papel do Espiritismo no trabalho de Jesus, né? Mas o importante para a gente saber é que o Espiritismo é uma religião cristã. Os ensinamentos do Cristo dão a base moral da doutrina espírita. E a base moral do ensinamento de Jesus são a transformação moral do homem para melhor, né? Cada pessoa pode pegar os ensinamentos de Jesus dentro da filosofia espírita com uma visão mais ampla e aplicar na sua própria vida. Bom, quais são os princípios básicos da doutrina espírita, então? A existência de Deus é uma questão básica, né? Se nós não acreditamos em Deus, nada do que a doutrina espírita fala tem sentido. Então, a existência de Deus. A outra princípio básico é a imortalidade da alma. Nós estamos aqui nesse planeta como seres de carne, né? E osso e sangue, né? Mas, na verdade, o nosso corpo é a ferramenta para que o nosso espírito ou a nossa alma evolua. E essa alma, ela é criada por Deus, mas ela é imortal. No momento que ela é criada, a sua vida segue para sempre, né, num caminho de evolução. A outro princípio básico fundamental da doutrina espírita é que a doutrina espírita acredita, né, e mostra, né, porquê da reencarnação. Nós também vamos ter aulas específicas sobre cada um desses temas aí, sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Nós vamos falar sobre a existência de Deus, quais as características de Deus, né, como é que essa alma funciona, o que é a alma, né, o que é o espírito, e também sobre a reencarnação. Mas a reencarnação é um princípio fundamental. Nós estamos aqui nessa encarnação, cada um tem um nome, cada um tem uma família, cada um tem uma idade, um corpo, uma cara diferente, mas isso que nós estamos aqui hoje é uma parte de nós. É como se nós saíssemos um dia para o trabalho com uma roupa, voltamos para casa e no outro dia a gente veste outra roupa e volta para o trabalho. Naquele outro dia que você foi para o trabalho, você está com uma roupa diferente, pode ter um penteado diferente, pode estar com um humor diferente, mas continua sendo você. Então, nós somos espíritos que estamos encarnados aqui na Terra neste momento e que depois dessa vida, quando o nosso corpo, né, envelhecer e não estiver funcionando mais e o corpo morrer, a nossa alma permanece viva, né? Nós permanecemos com a consciência de quem nós somos e depois de algum tempo voltaremos aqui para essa Terra
usando um outro corpo, um outro nome, um outro rosto, para continuar nossa evolução. Outro princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, quando nós mesmos e outros espíritos não estão presos ao corpo, encarnados aqui na Terra, nós continuamos seres inteligentes e individuais e podemos nos comunicar com as pessoas que estão aqui na Terra, né? Ou outras pessoas que já estiveram aqui na Terra e cujo corpo já morreu estão no plano espiritual, podem se comunicar conosco, né? Então, o outro ponto é a fé raciocinada. Para qualquer religião, a fé é fundamental. O que é fé? Fé é a gente acreditar que tem algo maior do que nós, que existe um princípio e uma finalidade disso tudo, né? E é baseado nessa crença que nós vamos seguir em frente. Mas o Espiritismo faz questão, né, de trazer a fé raciocinada. O que é isso? Não é a gente acreditar em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, nos espíritos, só porque o Allan Kardec escreveu no livro. É nós acreditarmos e termos fé nesse algo maior, com o qual nós queremos nos religar, né, porque nós entendemos o funcionamento desse universo, entendemos as razões de tudo isso, e aí sim, termos uma fé real, baseada no conhecimento e na crença que nós mesmos temos. Nós não vamos acreditar nisso porque alguém nos disse, ou porque lá no centro espírita falaram, então é assim, ou porque está no livro, é assim. Nós vamos acreditar quando nós tivermos a informação dada pelas palestras no centro, pelo livro, mastigada e entendida por nós mesmos. E os últimos princípios básicos são, né, as leis de evolução, as leis de Deus, né, e as leis morais da nossa vida, que são as leis do Cristo. Então, dessa forma resumida, a gente pode entender o que é a doutrina espírita. É uma doutrina que acredita na existência de um Criador superior a nós, que nós somos espíritos imortais, que temos mais de uma encarnação aqui neste planeta ou em outros planetas, que nós podemos nos comunicar com os espíritos desencarnados e, através da fé raciocinada e baseados nas leis de Cristo, né, nas leis morais de Cristo, nós vamos continuar a nossa evolução. Mas é preciso, né, para a gente ter essa fé raciocinada e a doutrina espírita ter um papel forte no nosso crescimento como pessoas, que a gente conheça a doutrina espírita. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste curso, que é conversar, trazer as questões do espiritismo, mas muitas pessoas até que se dizem espíritas e que frequentam o centro espírita há vários anos, conhecem realmente o espiritismo. Porque o espiritismo, para ele ser compreendido, tem que ser estudado. Não adianta só sentar lá no banco do centro espírita, ouvir a palestra balançando a cabeça de vez em quando, tomar o passe e ir embora. Nós temos que ouvir, refletir e estudar para realmente entender, né? A maioria de nós prefere simplesmente, às vezes, sentar e assistir a palestra como quem vê um filme, né? A palestra é legal, o pessoal fez perguntas interessantes, né? E o pessoal que dá a palestra é gente boa, tomou a aguinha fluidificada depois, tomou o passe e vai para casa. Mas isso não é suficiente, né? No nosso curso, a ideia é que vocês não só ouçam o que a gente está falando e achem por bem ou por mal. Nós gostaríamos, né, que vocês, além da nossa conversa, vocês leiam as fontes, vocês leiam a obra de Kardec, leiam o material que nós vamos disponibilizar para vocês, para poderem ter as suas próprias dúvidas, para poderem trazer para nós as dúvidas, os seus questionamentos, e nós discutirmos juntos para chegarmos, né, em conclusões que vão ajudar você a realmente entender e acreditar na base dessa doutrina, como nós falamos, através da fé raciocinada. E nós damos um conselho para todo mundo que está iniciando na doutrina espírita, né? Começa pelas obras básicas, as obras de Allan Kardec. A literatura espírita tem centenas de livros, né?
maioria, né, por espíritos de alto valor, né, através de médiuns conhecidos como Chico Xavier, Divaldo Franco, e tem muitos outros médiuns trabalhando, né, para divulgar e esmiuçar a doutrina espírita, mas às vezes a pessoa que está chegando na doutrina espírita pela primeira vez quer ler, né, logo os livros mais interessantes ou os livros mais comentados, quer ler lá na frente. Né? Nosso conselho é: comece pela base. Pega o livro dos Espíritos do Allan Kardec, se quiser compre, né, no Centro Espírita, ou pegue emprestado na biblioteca do Centro Espírita, ou baixe da internet. O livro dos Espíritos tem o PDF pela Federação Espírita Brasileira, de graça na internet, né? Pode baixar, que não é pirataria. A Federação Espírita disponibiliza o PDF, é só você digitar lá Livro dos Espíritos, PDF, né? Faz a pesquisa. Oi? Já mandei o link. Ah, já mandou o link. A Marília mandou aí no chat o link, né? No onde chat tá, não, nos no comentários, no grupo do WhatsApp, o link para baixar o Livro dos Espíritos. Então, comecem lendo o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina. E depois vocês vão ter tempo e disposição e melhor entendimento para ler as outras obras da doutrina espírita. Como que é a religião? Né? Como é que se funciona a religião espírita? Né? É uma doutrina, é uma filosofia, está nos livros, mas a parte religiosa, como é que funciona? Né? Vocês que já foram, né, no Centro Espírita, né, esse grupo, né, do Módulo 1 que está nos ouvindo hoje, sabem como é que funciona lá. Primeiro, não tem sacerdotes nem chefes religiosos. O Espiritismo é feito por nós. Vocês que estão chegando agora, nós que já sabemos um pouquinho mais, os outros colegas que têm mais experiência que nós ainda, não tem um sacerdócio, nenhum de nós que está lá no centro é um padre espírita ou qualquer coisa que seja. Cada um de nós tem a sua profissão, seu trabalho, a sua formação, e no nosso tempo vago a gente estuda um pouco sobre a doutrina e vai lá para conversar, ensinar e aprender. Né? Então, não tem uma linha sacerdotal. Né? Tem só as pessoas que se dedicam a trazer essa informação para os demais. Nenhum de nós é mestre, doutor, e não tem nenhum título em religião espírita, né? Cada um tem o seu estudo da sua profissão, mas em espiritismo cada um estudou e fez os cursos como vocês estão fazendo hoje, em algum centro espírita, refletiu, aprendeu, e agora estamos passando para vocês aquilo que a gente aprendeu. Por isso mesmo, nenhum de nós é livre de falhas. Né? Nem eu que estou falando para vocês, nem o pessoal mais experiente do centro espírita é livre de, às vezes, cometer algum engano ou de interpretar alguma coisa errada. Portanto, entra de novo a questão do raciocínio e do questionamento. Não é porque eu falei ou porque qualquer colega do centro espírita falou, é verdade. A verdade é aquilo que você raciocinou, estudou, mastigou e realmente acreditou. Então, nenhum de nós traz a palavra de Deus, né? Nós trazemos a palavra do que nós estudamos. Os espíritos trouxeram através de Allan Kardec a informação num nível que a gente podia compreender. E nós estamos estudando, interpretando e tentando passar para vocês. A outra coisa da doutrina espírita é que não tem templos especiais. Não existe uma igreja espírita ou um local especial. O local especial é onde nós nos reunimos para fazer o trabalho do bem, onde nós nos reunimos para estudar e conversar sobre a doutrina espírita. O Centro Espírita Allan Kardec, que vocês conhecem, é uma casa, né, que foi comprada lá nos idos dos anos 50 e foi modificada para ser um centro espírita. E a maioria dos centros espíritas é da mesma forma. Um local que foi dado para alguém, ou emprestado, ou alugado, e um grupo que quer fazer um trabalho acha um local, às vezes até começa nas casas das pessoas, né? E depois que esse grupo se junta um dinheirinho, aluga um local, se puder compra. Então não existe templos especiais. O importante do centro espírita não são as paredes, são as pessoas. Quem está lá dentro e o sentimento
de cada uma dessas pessoas. O sentimento das pessoas e a motivação delas estarem lá para fazer o bem é que constrói o centro espírita. Depois do centro espírita construído, é lógico que esse centro tem todo um apoio espiritual e aquele local onde está sendo trabalhado, ele é importante espiritualmente, mas não são as paredes, nem as portas, nem o muro que é especial. Se precisa desalugar a casa, vencer o contrato do aluguel e muda para outro lugar, a espiritualidade se muda junto com as pessoas. Outra coisa da religião espírita é que não tem cerimônias como casamento, batismo, crisma, nada disso. O centro espírita é um local onde a gente estuda, faz o trabalho, né, para o bem, faz o trabalho de mediunidade e não tem nenhuma cerimônia fora esse tipo, né? O que nós temos é estudo, trabalho e de vez em quando, junto com o estudo, a gente faz uma festinha, né, come um salgadinho com refrigerante, porque nós gostamos, mas não há nenhuma cerimônia religiosa dentro do espiritismo. Outra coisa também do espiritismo é que não existem rituais específicos, né, para que se realizem as reuniões, né? Não tem vela, nem vestes especiais, cada um vai com a sua roupa normal, né, que veio do trabalho ou que veio de casa, nem quem está dando a palestra, nem quem está assistindo, né? E na maioria dos centros a gente evita qualquer simbologia também. O que você vai ver no centro espírita são cadeiras para o pessoal sentar, um local onde o expositor fica em pé, quando o centro tem condições, um data show para projetar, né, a palestra ou a aula, né? E todas as coisas que são feitas no centro têm uma explicação lógica, né, e racional por trás dela. Nenhum deles é um ritual feito para agradar os espíritos ou nada disso, né? Todas as coisas que nós fazemos no centro, a prece inicial, né, a prece final, a água fluidificada, tudo isso tem uma motivação, né, e durante as nossas aulas vocês vão ver por que e como funciona cada uma dessas coisas. Seguindo, né, a ideia é que o culto espírita, né, é um culto que valoriza o sentimento. Nós não estamos lá para valorizar a parte exterior, a parte do local, das roupas ou das pessoas. Nós estamos lá para valorizar o sentimento do amor ao próximo, né, e o trabalho em favor do próximo. Para que nós possamos trabalhar melhor em favor do nosso semelhante, é que nós estudamos a doutrina espírita para entender o nosso papel neste mundo e como nós possamos agir e nos modificar. Somente o pensamento equilibrado no bem nos liga a Deus, e somente a prática das boas ações nos fazem ser os verdadeiros adoradores. Ou seja, para nós nos religarmos a Deus através da religião, nós temos que trabalhar no bem. Não adianta ir no centro, assistir todas as palestras, saber todas as perguntas do Livro dos Espíritos de cor, se a gente não trabalhar e não fizer esse conhecimento da doutrina espírita modificar nosso coração na direção do bem. O Espiritismo sempre procura reviver os ensinamentos de Jesus, sem luxo, sem convencionalismo social, né, sem pompa nem grandeza. O Espiritismo veio explicar os ensinamentos de Jesus dentro de um contexto mais amplo, que Jesus não podia explicar para o povo, né, que conversou com ele, que ouviu ele pessoalmente há 2000 anos atrás, simplesmente porque eles não tinham as condições, né, intelectuais e o conhecimento para entender todo o contexto, né, da nossa evolução aqui na Terra, que hoje nós estamos começando a ter, né? E por isso o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, ser espírita não é ir no centro. Ser espírita não é usar roupa que está escrito Centro Espírita Allan Kardec. Ser espírita é quando você percebe que essa doutrina te mudou de alguma forma
que você compreende melhor a vida, que torne a pessoa mais feliz e que torne você melhor com seu semelhante. A ideia do Espiritismo é nos modificar interiormente, possibilitando um novo olhar de nós mesmos para a realidade à nossa volta e para aqueles que convivem conosco, o nosso próximo. Então a ideia é despertar o ser humano em todas as suas dimensões. Como eu falei, aqui estão as referências. Começa, né, pelo O que é o Espiritismo, do Allan Kardec. É um livrinho fininho, né? Muito do que a gente conversou hoje aqui está baseado nesse O que é o Espiritismo. É um diálogo, né, que Allan Kardec fez entre uma pessoa que acredita no Espiritismo e outra que não acredita no Espiritismo, para poder introduzir o que é o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é a obra básica. Ali, né, nesse Livro dos Espíritos, está toda a ideia do Espiritismo. Os outros livros do Allan Kardec são detalhamentos de partes do Livro dos Espíritos, que vocês podem ir depois lendo, né, aos poucos. Para essa conversa de hoje, para esses slides, eu usei, né, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, que é um contemporâneo, né, do início da doutrina espírita, e que nós também vamos ver mais detalhes sobre a história do Espiritismo nas próximas aulas, né? E também uma apostila do Centro Espírita Caminho de Damasco, do estado de São Paulo, que é uma iniciação ao conhecimento da doutrina espírita, né? Que eu não sei se a gente tem essa, a Rose com certeza lá do centro tem, e vou tentar disponibilizar esse material para vocês também. Pessoal, era isso que a gente preparou para hoje. Com certeza, né, aqui online as coisas vão muito mais rápido, né, porque eu falo sozinho, vocês não podem levantar a mão e fazer perguntas, né, e não tem o Santana também para contar os casos e dar os exemplos. Então, só eu fui falando, mas assim a gente pelo menos se reúne, né, pensa um pouco sobre o nosso trabalho, e quando a gente puder, normalmente, nos reunir presencialmente lá no Centro Espírita Allan Kardec, a gente vai passar isso aí, vamos fazer uma revisão desse material, e enquanto isso vão estudando, vão lendo, e se tiverem perguntas, façam no grupo, que a gente responde sempre que possível. Obrigado a quem se disponibilizou, né, a sentar aí uns minutos na frente do computador para conversar com a gente. E vamos fazer uma prece então para encerrar o nosso encontro de hoje. Eu não sei se tem alguma pergunta. Alguém fez alguma pergunta? Não. Tá, a Marília está dizendo aqui para mim que ninguém fez nenhuma pergunta. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Cada um no seu lar, então. Vamos nos reunir em pensamento. Pensar em Jesus, que é o nosso mestre. Agradecer pelas oportunidades que nós temos de conhecer a doutrina espírita, de usar nela todo o conhecimento que foi nos trazido, de fazer da doutrina espírita o nosso escuro, a nossa lanterna para iluminar os dias escuros e a nossa força para seguir em frente nas situações difíceis. Que hoje, reunidos, nós elevemos nosso pensamento para todas as pessoas que precisam, que estão doentes nos hospitais, que estão em suas casas com medo e assustados, e para todos nós que estamos passando por um aprendizado conjunto, para que nós possamos sair dessa com o coração mais forte, com o sentimento do amor ao próximo mais fortalecido e com a nossa fé mais fortalecida pelo raciocínio e pelo conhecimento. Obrigado, Senhor, e que os amigos do plano espiritual continuem fazendo o seu trabalho, nos ajudando hoje e sempre, e que nós possamos, nas oportunidades,
ajudar o nosso próximo e crescer espiritualmente. Por favor, deixe seus comentários então, se puderem, no grupo, para ver se valeu a pena, se a gente faz isso na semana que vem ou não, né? Ou proponham outras formas de a gente continuar conversando e se encontrando. E se vocês acharam que valeu a pena, se foi legal, vamos falar para os outros colegas do módulo 1 e na semana que vem a gente continua então. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado.